Se refere ao Estado de Israel e sua restauração nos últimos dias. As profecias da restauração do Estado de Israel, a criação do Estado de Israel foi profundamente mostrada pelos profetas, inclusive Isaías 65, Apocalipse 24, Isaías 2, versículo 1, Zacarias 14, e toda uma cadeia, como está em Oséias, outros, Zacarias 12, nós poderíamos mostrar Deuteronômio e diversos textos que fala que o Eterno fez a ferida e iria sarar. Poderia nascer uma nação em um só dia. Israel não existia como nação, prezados ouvintes. Veja, as profecias referentes à criação do Estado de Israel. Por incrível que pareça, o profeta até usa as expressões como está escrito em Yeshayahu 2, versículos 1, quando diz: e nos últimos dias. Vamos ver isso no texto? Alguém pode ler para mim? Yeshayahu 2, versículo 2. Vejamos a seguir o texto. E acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor, no cume dos montes, e se exaltará por cima dos outeiros. E ocorrerão a eles todas as nações. E virão muitos povos e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor, a casa de Elohim de Jacó, para que não nos ensine o que concerne a seus caminhos e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, de Jerusalém a palavra do Senhor. Veja, prezados ouvintes, aqui está: e nos últimos dias. E nos últimos dias. Vamos ver a seguir. Nós temos um outro texto que fala a respeito dessa restauração do Estado de Israel. Uma promessa que o profeta Zacarias fala em Zacarias 8, 3 a 5. Olha esta promessa magnífica, uma promessa linda que a Bíblia nos faz. Vejamos a seguir primeiro o texto. Assim diz o Senhor: voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém. Ainda nas praças de Jerusalém habitarão velhos e velhas, e as praças da cidade se encherão de meninos e meninas que nelas brincarão. Veja, prezados ouvintes, aqui está o cumprimento desta profecia. A profecia de Zacarias 8, 14, Isaías 65, aqui acha o seu ápice. Acha exatamente o cumprimento que meninos e meninas, velhos e velhas, vai na praça ali estar e brincarão. Isso é uma promessa, prezado telespectador, da restauração do Estado de Israel. Veja, prezados ouvintes, que desde 1948, gostaria que vocês soubessem, Israel voltou a ser uma poderosa nação. Eu gostaria que vocês, telespectador, soubessem que o Serviço Social de Israel, eu vou pegar aqui um livro para vocês, o Serviço Social de Israel, retratado aqui exatamente no Centro de Informação Israelita. O Serviço Social de Israel, ele está voltado exatamente para ajudar, com uma atenção especial às crianças e aos mais velhos. A tecnologia atual tem feito maravilhas em aumentar a vida ali deste povo. Eu quero que vocês saibam, prezados ouvintes, que os judeus são os homens mais inteligentes da terra. São os homens mais ricos do planeta. São os homens que têm uma visão, uma bênção especial sobre todos os povos. Os judeus é uma bênção, é uma coisa fantástica que o Eterno, ao dar esta bênção sobre os judeus, ele nunca retirou esta bênção. Eu gostaria que vocês soubessem que eles desenvolveram uma tecnologia de ponta relevante. Por exemplo, a contribuição de Israel na revolução tecnológica, principalmente na biotecnologia e a infraestrutura de pesquisa médica e paramédica, é altamente desenvolvida em Israel. O mesmo ocorre, por exemplo, com as suas instalações, as pesquisas,
No campo da biomedicina, por exemplo, da bioengenharia lá em Israel, os cientistas, inclusive, desenvolveram uma pílula, uma pequena pílulazinha chamada de telemirase. Você sabe para que serve a telemirase, prezados ouvintes? Ela tem um poder de renovar as células. Por incrível que pareça, essa telemirase, ela aumenta, ela ajuda com que a vida ultrapasse os 100 anos. Por isso é que Yeshayahu, Isaías disse, e os que pecarem somente aos 100 anos serão amaldiçoados. Aqui está se falando de um mundo onde existe pecado, de um mundo onde existe pessoas morando como velhos, velhas, crianças, aonde continua o mesmo sistema atual de vida que vivemos no mundo atual em 2007. Para que vocês entendam melhor essas informações, o profeta, por exemplo, escreveu exatamente isso, e somente aos 100 anos será amaldiçoado. Isso está se referindo, prezado telespectador, à situação que se encontra o Estado de Israel hoje. A sua tecnologia de ponta, a questão da telemirase, que aumenta os anos de vida. Por exemplo, eles conseguiram desenvolver interferon. Interferon é um tipo de tecnologia que evita nas células infecções. E isto eles aplicam ao povo de Israel, aumentando a sua longevidade dos velhos, das crianças, em todos os campos, prezados ouvintes. Por exemplo, se vocês têm dúvida, vocês poderão pegar exatamente aqui, neste livro, no livro de Israel. Aqui tem uma informação, Centro de Informação Israelita. Você vai ver que todas as coisas que estou falando a respeito desse aspecto profético que diz o profeta Yeshayahu, está aqui retratado muito bem, com uma clareza que não deixa dúvidas a respeito disso. Porém, eu gostaria que vocês entendessem e analisemos agora a questão da palavra que está expressa em Zacarias 14. A partir de Zacarias 14, eu gostaria que vocês entendessem uma coisa. E a família das nações, as famílias das nações que não vier, não sobrevirá sobre ela a chuva. Presta atenção. Antes de ler o texto, eu gostaria que vocês entendessem. Aqui está se referindo a uma situação da restauração do Estado de Israel. Quando o Estado de Israel foi restaurado, o Eterno fez uma promessa às nações que viessem a restaurar com Israel, os líbios, os egípcios e as outras famílias da terra que quisessem restaurar com Israel. Então, sobre estas nações iria vir uma bênção. Uma bênção iria vir sobre elas. Porém, eu te pergunto, na restauração do Estado de Israel, os egípcios quiseram restaurar com eles. Os egípcios foram adorar nas festas das cabanas. Os egípcios foram lá nas festas junto com eles. Alguns egípcios vão e adoram, mas nem todos. E vocês podem entender, queridos ouvintes, que como é que vivem as nações árabes em volta de Israel. Eu estive falando com israelita na atualidade e eu pude perceber que atualmente a situação de Israel é tremendamente fantástica. A tecnologia de ponta, mas os países vizinhos, árabes, palestinos, me contaram que é terrível a mentalidade, as maldições, as frutas que é plantada do lado de Israel é enorme, enquanto as frutas do lado palestino é horrível. Eles não têm tecnologia, conhecimento, eles não têm a bênção e eles não vão lá em Israel nas festas das cabanas para adorar. Eles não vão buscar a bênção do Elohim de Yaakov, prezados ouvintes. Agora vamos entender este assunto. Eu gostaria que vocês entendessem que os ortodoxos, até hoje, eles defendem esta ideia do primeiro século, da era judaica messiânica. Por exemplo, eu frequentei sinagogas em São Paulo, em Brasília, e eu pude perceber que estas ideias até hoje permeiam na cabeça dos judeus ortodoxos. Todos sabem que eles não creem no Messias, Yeshua, e eles pensam sobre tudo isso, que o Messias, quando voltar, ele reinará. Até hoje eles dizem isso.
que o Messias vai reinar em Jerusalém, passará pela porta sagrada e começará o milênio na terra. Vai começar o milênio na terra a partir daí. E isso está escrito, prezados ouvintes,